E aí, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai entrevistar o Igor, policial militar do Distrito Federal, e ele simplesmente fez o seu primeiro concurso e foi aprovado em 6 meses. Quer saber o que ele fez? Então fica com a gente até o final. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou com um grande amigo meu aqui e é interessante a gente estar entrevistando ele não pelo fato de ele ser policial, mas por simplesmente ter passado no primeiro concurso que ele fez e estudando em intervalo de tempo, digamos assim, um pouco mais reduzido do que muita gente, o que mostra que se a gente tiver sim um direcionamento, uma disciplina, algo, digamos assim, que possa facilitar, né, o nosso objetivo, que é justamente passar num concurso, a gente vai conseguir sim atingir esse objetivo. Então, assim, o foco da nossa entrevista aqui é simplesmente tendo em vista o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E aí a gente está conversando com vários amigos meus que já foram aprovados em concurso e que se identificaram com determinado tipo de disciplina e que possam estar auxiliando a gente. Então, Igor, seja bem-vindo, moleque. Tamo junto. Valeu, é um prazer. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Massa. É isso, né? Queria agradecer, antes de mais nada, pela influência que você teve aí na minha carreira, né? Massa, como você pôde ajudar aí. Eu quero poder contribuir para o pessoal que está em casa aí, também, né? Exatamente. Está se preparando. É isso aí. Muita gente, como eu falo, perdida. E aí a gente está tendo aqui mais ou menos assim um foco e aí sem muito rodeio para a gente poder filtrar o que é importante. O cara de casa está evoluindo o mais rápido possível. E a primeira pergunta que eu sempre fiz para todo mundo, e assim como eu venho frisando pro pessoal, cara, quem tem disciplina, encontra um método de estudo, é objetivo. E aí o Marlon pegou, na entrevista passada ele pontuou, cara, é importante também um cara saber se planejar. Massa. Então a primeira pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, com você não vai ser diferente, eu vou te perguntar quais foram os erros que você cometeu e que se você tivesse que voltar a estudar, você não cometeria mais esses erros. Os erros a gente pode listar aí uma infinidade, né? Verdade. Marinheiro de primeira viagem sabe como é que funciona. Verdade. Bem, vamos lá. Os erros assim mais comuns, os erros crassos aí que a gente tem, né? Não direcionar o foco. Você não ter a sua atenção direcionada para uma carreira específica. Você quer tribunal, você quer carreira policial, o que você quer da vida? Você quer a carreira de banco ou você quer o que aparecer? Porque tem uma dificuldade muito grande nesses editais, né? A gente sabe que cada edital está direcionado para a sua área fim. Tem várias matérias, Exatamente. né? E aí quando o cara muda o foco, ele passa a ter que estudar um monte de coisa que não tinha nada a ver, acaba perdendo o que ele estudou. Exatamente. E a gente sabe que o tempo é curto, o edital é longo, as matérias são complicadas, são complexas, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção com relação a isso para poder direcionar, canalizar ali o nosso estudo, a nossa energia, né? Isso que é mesmo. Super importante. Esse é o erro, assim, eu acredito que seja o erro da maioria. Da grande maioria, né? Da vasta maioria. Pessoal. Do pessoal que está começando, que precisa ter um pouco mais de maturidade de concurso, né? Para entender isso aí, mas que aos poucos a gente vai tomando uns tombos aí e vai aprendendo. Isso é massa. E aí, tipo assim, tem muita gente também que tem dificuldade, por exemplo, de encontrar o mais rápido possível uma maneira para poder estudar. E hoje, num cenário altamente competitivo, é difícil até a gente falar bem assim, poxa, cara, tal tipo de estratégia é mais ideal, tal tipo de jeito de estudar digamos assim, o mais objetivo que vai te levar ao sucesso. E aí uma outra coisa que é óbvio, é o que todo mundo quer saber, e se você pudesse falar pra gente, o método de estudo que você estudou, qual foi a maneira que você estudou? Que você falou assim, cara, esse jeito aqui eu achei que foi o jeito mais inteligente que pudesse me levar mais rápido ao meu objetivo. E se você puder compartilhar com a gente aí, tá muito feliz. Isso é um ponto assim bem particular, né? Cada um tem uma forma, cada um reage de uma maneira, né? Mas para mim o que deu certo foi algo que eu consegui ter uma adaptação mais rápida, porque, não sei se você lembra, na época, né, eu sempre trabalhei e estudei, Sim. Sempre tive Isso mesmo. Sempre teve contato com essa área mesmo, assim, de informática e Isso, tudo mais. sempre. Na verdade, quando eu
acabei traçando a minha trajetória, né, para ir em busca do meu sonho, de concurso, de ter uma qualidade de vida, de ter uma vida um pouco mais tranquila. Isso mesmo, que eu ia falar também. Por exemplo, pô, tu largou um serviço massa, você já ganhava bem, só que tinha uma carga muito maior, né? E aí optou por concurso público. Então, assim, depois que a gente falar do método que você utilizava, aí eu quero te perguntar isso daí. Por que, que você optou sair da iniciativa privada e ir para o concurso público? Tá certo. Então, voltando a esse lance da metodologia, né? De como eu me encontrei, de como as coisas deram certo para mim. Eu sempre fui muito disciplinado no que diz respeito assim, a seguir um cronograma, de ter um cronograma. Então, assim, eu trabalhava 8 horas por dia e tinha 4 horas para estudar. Caramba. Então, se eu tinha 4 horas para estudar, eu tinha que dar o melhor de mim naquele momento. Então, eu tinha um cronograma certinho que eu sempre estudei 4 matérias por dia. Uma hora para cada. 1 hora para cada matéria. E nisso já contando 45 minutos em torno, mais ou menos, para ver a questão teórica mesmo, a videoaula, se fosse o caso, ou então ler um pouco de teoria. E aqueles 15 minutos finais eu fazia uma revisão ou fazia alguns exercícios ali que fossem pertinentes àquela matéria, né? Então isso aí já me auxiliou bastante, já me deu assim um prazo definido, né? Então eu tinha 2, 3 semanas ali que estava dentro do meu cronograma para terminar a matéria. Terminando a matéria, eu passava para as demais e ia fazendo aquela revisão. Para mim isso sempre funcionou bem, eu conseguia, porque tinha uma disciplina muito grande. Eu tinha uma disciplina muito focada, muito direcionada para as matérias que eu precisava estudar e vencer o edital. Então eu precisava vencer o edital para só então ter confiança suficiente para poder revisar, né? E aí conseguir avançar o máximo possível na quantidade de exercícios, etc. Entendi. Então, tu via a videoaula, depois lia um material em PDF para poder tirar qualquer eventual dúvidas e aí já partir para exercício. Isso. Partir para exercício, massa. E aí, assim, agora sim, a gente pode voltar à nossa pergunta. Cara, e aí, aquele negócio, aquela turbulência, qual foi o start, assim, você falou, cara, eu acho que eu vou ter uma vida mais tranquila ali no serviço público? Na verdade, quando a gente fala de carreira policial, a gente trata muito de sonhos, né? Sim, verdade. Então, as pessoas normalmente têm o sonho de ser policial, têm o sonho de seguir essa carreira, é uma carreira boa, é uma profissão que hoje eu posso te dizer com toda certeza que eu sou apaixonado, me identifiquei 100%, né? A gente, voltando um pouco naquilo que você tinha me perguntado, o start disso aí começou porque eu tenho 2 irmãos, né? E eles também são policiais. São policiais também, que inclusive a gente entrou no mesmo bote, né? Quando a gente começou a estudar, então você lembra que quando a gente... Era a mesma turminha. Então, assim, uma dica massa pra galera. Cara, você tem que andar com pessoas que têm os mesmos objetivos. É importante você se cercar de pessoas que, naquele momento ali, tá todo mundo na mesma sintonia. Porque isso vai canalizar os seus esforços. Vocês vão unir forças, as pessoas vão se identificar ali e só tem a agregar. Você vai se motivar, você vai simplesmente ter as mesmas ideias, ter direcionamento, ter uma orientação que foi, sem dúvida alguma, um ponto chave para você, para poder fazer assim, poxa, velho, eu tava perdido, mas com tanto de gente aqui ao meu redor me auxiliando e falando, poxa, Igor, vai por aqui, vai por ali. A gente fazia um grupo de estudo, era massa, a gente tirava, por exemplo, tipo, sábado à tarde, sentava lá numa salinha lá coletiva, fazia alguns exercícios, às vezes a gente ia pra sua casa, eu dava aula de português lá pra galera. É verdade. Então, assim... sempre tem um que sabe um pouco mais de uma matéria, que domina um pouco mais um segmento, que pode ajudar o outro. Isso daí só tem a agregar. Só a somar. Só vai somar. E se todos estiverem com o mesmo objetivo, nosso grupo era de 5, mais, né? Éramos 3 lá, 6, 7 pessoas mais ou menos, né? E aí todo mundo focado na mesma sintonia,
o resultado não podia ser diferente, né? Todos passaram. E tudo carreira policial. Todos para carreira policial. Aí eu, bombeiro, tenho o Ícaro, que é policial federal, tenho o Luciano, policial federal, você e o Ítalo, também policial, tem o Bruno Dias, que é da Polícia Civil. Isso. Então a galera foi... O André, verdade, caramba, verdade, o André que é oficial da PM. Então assim, cara, isso é bom. É motivador. É motivador, porque... E que bom, velho, que todo mundo conseguiu, que a gente atingiu nossos objetivos, porque muita gente fica naquela coisa, perdido, e hoje eu vejo que quando a pessoa às vezes ela desiste, é porque um amigo desistiu, um colega desistiu. Diz que você não é capaz. Pois é, a pessoa, tipo assim, a gente tá rodeado de pessoas pessimistas, não adianta. Não é todo mundo que vai acreditar na gente, a gente vai dar, digamos assim, murro em ponta de faca, às vezes a gente pede orientação pra uma pessoa que não chegou onde a gente quer chegar, e aí a gente fala assim, poxa, eu queria tal coisa, a pessoa fala, não, mas concurso é difícil, não é pra qualquer um, e acaba podando o sonho dela ali naquele momento. Então, isso é muito ruim. E aí, Igor, uma outra pergunta também que eu queria te fazer, que vai ser uma pergunta que vai agregar muito aí a nossa entrevista pro pessoal. Cara, matéria. Qual a matéria que você mais gostava? Eu sempre tive essa pergunta tendenciosa, né? Porque eu sempre tive esse direcionamento para a área de informática, né? Foi a minha área de formação, foi onde eu me especializei, onde eu fiz uma pós, e a gente acaba direcionando toda a nossa energia nisso, né? Canalizando nisso. Então, assim, é uma matéria que eu sempre tive uma facilidade, justamente pela minha vivência, né? Eu trabalhei quase 10 anos nessa área, né? Então, assim, é algo que eu posso, de alguma forma, aí, estar contribuindo aí para o pessoal, né? Márcio, isso é bom. Então, porque assim, que bom que você aceitou o convite para poder fazer parte do nosso projeto, do Zero Nota Máxima aí. E o mais interessante, assim, o mais legal, que informática é um bicho-papão para muita gente. É uma coisa difícil, é uma coisa embaraçosa. E eu lembro até hoje, quando eu estudar informática, por exemplo, você vai estudar uma lei, aí tem lá o deve e o pode. A informática não, já aparece outros termos, é suficiente, é necessário você fazer determinado tipo de procedimento que você vai conseguir chegar a tal lugar. Então assim, até a abordagem de questões muda, até o jeito de pensar tem que ser um pouco diferente. Exatamente, a gente vai ter que entrar com a nossa cabeça, né, mais leve, mais livre desses conceitos que a gente já tinha anteriormente, até para a gente conseguir desmistificar isso que hoje está sendo, né, imposto aí, mas vai ser tranquilo. Cara, e outra coisa, prova da Polícia Federal. Exato. Informática. Exatamente. Informática, ela tá abrangendo de uma forma que a gente acaba se surpreendendo aí a cada dia que passa. Não tem nada de noções de informática. A informática que está caindo hoje nos concursos, ela está sendo avançada. Né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de profundidade em alguns assuntos para ter uma abordagem mais ampla, né? Para ter uma noção mais objetiva de tudo que a gente precisa saber. Porque o último concurso da Polícia Federal, os concursos que estão vindo por aí, todos eles, a questão da informática ela está cada vez maior. Então, a gente tem, de uma prova que a gente tem 120 itens e a gente ter 18, 19... 24 na Polícia Federal. Só de informática é algo assim que ela realmente ela é definitiva, né? Ou ela vai te colocar dentro das vagas, ou ela vai te tirar de vez. Então, assim, a gente tem que dar o devido atenção. Exatamente, não a devida pode ser atenção. negligenciada Exatamente. De maneira alguma. E assim, é uma coisa que eu sempre tive. Eu sempre estudei informática e eu ficava naquela bem assim, cara, informática. Eu tenho que pegar pontos específicos. Então, o que eu fazia? Eu sabia que se tivesse no edital Word, Excel, noções relacionadas à internet, intranet, eu sempre estudava isso daí porque eu sabia que caía. Cara, mas eu sempre fui com medo. Nunca foi a matéria que eu fui assim, tô 100% seguro. Então, por quê? É o que eu penso. A probabilidade do examinador colocar uma questão que não é feita para acertar em informática é muito fácil. Realmente, se a questão for feita para ser errada, a gente vai saber, a gente vai identificar ela no momento que a gente bater os olhos, né? Mas, assim, a gente vai diminuir o máximo possível, vai tentar fazer... minimizar. Exatamente. E aí aquele negócio. Se deparou com esse tipo de questão,
importante o aluno ele ir para uma outra questão. Sim. Aí ele fica perdendo tempo, ele fica gastando energia, ele tem fica coisas, lendo, fica raciocinando. tem matérias que realmente elas são muito complicadas, elas são muito complexas porque elas dependem de você vivenciar aquilo ali. Você tá ali diariamente mexendo no Excel da vida para você saber o que cada função específica serve, né? Então você ter um autossoma, você ter você ter que fazer um código dentro de uma célula, né? Para que você saiba que tipo de resultado ela vai te trazer. Então, assim, são coisas bem específicas, são bem pontuais. Mas aquilo que o histórico, a banca ela não tem para onde fugir também, inventar demais. Verdade. Né? Ela não vai fugir muito da curva, né? Não vai. Se tiver ali, por exemplo, vamos supor, né, de um universo de 100%, a gente vai ter ali 60% de tranquila e 40% melhor elaborado, uns 10% aí, digamos, uma questão, melhor elaborada, né? Para não falar assim impossível de ser feita. Isso. Não é isso. Porque ela é feita para te confundir, né? Sim. A grande verdade é essa. Você sabe a resposta, mas aquela interpretação dela ali é que vai dizer realmente se você vai acertar ou não a questão. Verdade, massa. Então, Igor, e aí, outra coisa também muito interessante, que com certeza, poxa, 6 meses, primeiro concurso, já passou, aconteceu alguma coisa que favoreceu, né? Sua aprovação. Compartilha com a gente aí, o que foi? O que deu tudo certo? Você fala assim, caraca, deu tudo certo, eu fui lá, fiz o concurso, porque, poxa, trabalhar 8 horas, carga pesada, se dividir às vezes em 4 horas, e que nem, por exemplo, não era sempre que estava disponível, porque o serviço já sugava mais, hora extra e a porra toda. É verdade. E mesmo assim você não se deixou desanimar. E fala pra gente também o que te manteve assim motivado. Então, eu acredito que foi algo. Primeiramente, eu tenho que agradecer todas as pessoas que estavam me cercando, você e todas as pessoas, assim, o nosso grupo de estudos, que foi realmente algo assim que foi diferencial para essa aprovação. E assim, tem também o fator motivacional, né? Que eu acho que isso é algo que tem sempre que estar andando junto com você para poder te dar a força que você precisa, porque a grande verdade é que, na maioria das vezes, é muito melhor você ser um cara esforçado do que propriamente inteligente. Sim, né? Com certeza. Você chega lá, você é um cara esforçado, é a dedicação que vai te fazer passar. O esforço, ele se sobressai, né? Exatamente. Na inteligência. Entendeu? Então é aquele negócio, tem gente que fica assim, é só gênio que passa em concurso. Cara, nada a ver, velho. Não, nada a ver. Você precisa de disciplina, e para você ser esforçado, você precisa ter disciplina. Você precisa se motivar, você precisa ter o seu momento para o lazer, você precisa respeitar todos os momentos como um todo, né? Sim. Então não adianta você falar, vou estudar aqui 14 horas por dia, mas você vai ter, em algum momento ali, aquilo ali vai te trazer um problema. Isso. Você pode ter um problema de saúde, porque assim, não é o usual, não é o normal. O ser humano, ele é imprevisível, né? Exatamente. Às vezes a gente fala bem assim, poxa, amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer uma atividade física, vou cuidar da minha alimentação e vou estudar. Aí acontece tudo o contrário. Ou então o cara tenta estudar em casa e aí começa a aparecer gente que ele nunca nem viu para poder chamar ele, tira ele do foco, dá um outro direcionamento e aí o cara perdeu o dia. Exatamente. Né? Então, assim, uma coisa que eu sempre fiz e que me ajudou bastante tem que matar o leão logo. A primeira coisa que o que tem que ser feito, tem que ser feito e acabou. Isso mesmo. Tem que fazer. Então, isso foi algo crucial também. O estudo direcionado, ele é algo que ele já não é mais opcional. Ele é fundamental para que você tenha sucesso na sua aprovação. Não adianta você pegar material de todos os lugares do mundo, porque o concurseiro ele tem dessa, né? E você conversa com alguém e a pessoa está com material diferente que o seu, e você já quer fazer aquela permuta, e aí no fim das contas você acaba que não dá o direcionamento certo para o seu estudo. Então, ter essa orientação, ela é fundamental, porque é isso que vai te fazer ter sucesso na sua empresa. E que é o foco maior do nosso projeto, porque tirando o cara, né, digamos assim, daquela condição da qual ele está perdido, ou então às vezes que ele só precisa de um start ali, ou um tipo um determinado, um ponto X de orientação para poder conseguir falar assim, cara, não, a partir daqui eu consigo seguir. Então, assim, tudo isso é fundamental, porque quando ele simplesmente sabe o caminho, cara, eu tenho que ir por aqui.
fica um pouco mais fácil. Então, assim, ele já deixa de ficar dando murro em ponta de faca. É o que eu sempre falo pro pessoal. O pessoal às vezes fala assim, poxa, Michel, como é que eu vou estudar agora pro concurso da Polícia Civil, da noite pro dia, e tem gente 3, 4, 5 anos estudando, e que tá aí estudando aí no gás e tal. Cara, se a pessoa tá esse tempo todo estudando sem ver resultado, cara, infelizmente ela tem que rever. Às vezes ela tá estudando errado. Então, assim, o direcionamento é importante por causa disso. A pessoa tem que ser objetiva. Que nem a gente conversou, tava conversando na entrevista do delegado Abraão, cara, as pessoas estão se aprofundando muito. Onde temas que não precisa. Tem coisa que não precisa. O cara, por exemplo, vai pegar ali uma parte ali de uma lei que só cai lei seca e ele tá lá aprofundando em doutrina. Exatamente. E aí acaba que ele perde o foco, deixa de ser objetivo e erra uma questão. Aí ele fala bem assim, nossa, o tanto que eu estudei essa matéria só caiu isso. É verdade. Então, isso tem que saber o nível. Exatamente. Você tem que dosar, né? Você vai na medida correta. Massa. E aí, Igor, outra coisa também interessante... Cara, eu ia pedir para você recomendar, mas é quase impossível. Livro para a questão informática, de mas só que doutrina de informática, ela é um pouco complexa, né? Na verdade, assim, a gente tem materiais aí excelentes do Deodato Neto, né? Que é um excelente professor, acredito que ele é top. No DF hoje é o melhor professor que a gente está tendo. Referência em todos os aspectos, para todos os níveis de concurso que caiam a parte de TI. Eu acredito que ele tem materiais aí em diversas mídias, né? Exatamente. Deve ter PDF, deve dar aula. Se eu não me engano... Ele tem aula na estratégia, tem aula... Acho que tem aula no 01 também. No 01, né? Do Alfama. Exatamente. Então, hoje, se eu puder recomendar para o pessoal aí, dar uma pincelada nesse material, é fundamental. Massa, bom demais. Pois é, Igor. E aí, assim, praticamente... todos os assuntos assim que a gente tinha, né, que abordar, a gente abordou. Eu achei muito bacana aí da sua parte, você ter falado bem assim, cara, 6 meses de estudo, passei no primeiro concurso que eu fiz, trabalhava 8 horas, tinha uma carga, digamos assim, poxa, grande, velho, de serviço, para poder conseguir filtrar 4 horas por dia, para poder ver as matérias, separar ali e tal e tudo mais. Você falou da... E lembrando assim que esses 6 meses foi literalmente do zero, porque eu nunca havia estudado para concurso. Verdade. Então foi do zero mesmo, de pegar a questão de aula de constitucional, de direito penal. O primeiro contato que eu tive com essas matérias foi assim que a gente definiu aquele cronogramazinho lá no início, que a gente... Para seguir. Exatamente. Isso. Porque, é que você falou, direcionamento, né? É o direcionamento. E como aí já... Pô, já tinha o Ítalo ali, que gostava muito de fazer resumo, já tinha um resumo dele também, que... Exato. Poxa, Ítalo, e aí, como é que você fez, por onde você começou e como é que tá indo? Os grupos no final de semana eram essenciais para a gente discutir questões, agregar de alguma forma para o outro, né? As aulas lá na sua casa. Exatamente, isso daí foi bem legal. E o massa também é que, poxa, que eu acho legal, é que nem o pessoal fala, poxa, domingo, velho, eu lembro que a gente se deslocava pra Ceilândia, lá pro Gran Curso. Pro Gran Curso, porque era o único lugar. Domingo, é o único lugar aberto. O único lugar que era aberto. No domingo. E a gente estudava no domingo. É verdade. E aí, sábado, a gente estudava até às 18 na Biblioteca da Católica. Porque só ficava até às 18 e fechava. Exatamente. Mas durante a semana a gente ia até o talo. E aí, à noite... Quando fechava a biblioteca... Ia correr, atividade física. Aí tava eu lá com o meu futsal rasgado, todo mundo rindo. Tu vai correr com isso, bicho? É o que eu tenho, velho. Quem tem cão caça com lebre. Mas não deixava de treinar. Cara, isso é importante. É isso aí. E é aí que eu falo bem assim, disciplina. Porque disciplina, na minha opinião, é o cara, às vezes, digamos assim, mesmo fazendo errado, ele faz. Mesmo fazendo errado. Porque, tipo assim, às vezes, eu não sei estudar. Cara, estude. Estude do jeito que você acha que é o certo. Por quê? Porque isso é ter disciplina. Um cara não pode ficar esperando um momento mágico, falar assim, esse momento aqui é o momento. É que nem, por exemplo, eu estava lendo o livro do Pierre, revendo, né, esses dias, porque é um livro que eu já li ele várias vezes, na verdade. E aí ele pega e tem uma passagem lá muito legal, que ele fala, poxa, tem gente que fica 2 anos e meio e fala bem assim, cara, vou ficar 2 anos e meio juntando dinheiro e vou ficar 6 meses estudando, então daqui 3 anos eu passo no concurso. Aí ele fala, bicho, pra que você vai fazer isso? Você pode estudar ali
3 horas por dia e durante 2 anos e 6 meses você vai ter a mesma carga de horas de estudo se você ficar 6 meses se matando. Exatamente. Então, assim, você é um exemplo. Trabalhava 8 horas, estudava aí quando dava 4 horas por dia, mas não deixava de estudar. Estudava sábado, estudava domingo, 6 meses abrindo mão de muita coisa. Abdicou muita coisa. Mas o que eu posso te dizer com toda certeza é que vale a pena. 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 Massa. Isso é o mais importante. Com certeza. Porque é que nem, por exemplo, eu também, sempre que eu deixava, para eu conseguir me motivar, eu sempre falava assim, cara, tudo que acontecia assim que eu achava que era ruim ou que poderia dar errado, eu falava, não, vai melhorar. As coisas vão ficar melhor, quando eu passar eu vou conseguir fazer tal coisa. É uma reprogramação neural. Isso. É uma reaprendizagem. É uma reaprendizagem. Porque total. quando você entra nesse mundo... E é aquele negócio. São mundos diferentes. Ensino fundamental é uma coisa, ensino médio é outra coisa, vestibular é outra coisa e concurso é outra coisa completamente diferente. Não adianta falar que é a mesma coisa. Não é você simplesmente pegar ali um resuminho, ler um dia antes da prova, chegar lá e acertar tudo, que nem a gente faz na faculdade, por exemplo. É diferente. Não é desse jeito. Então, Igor, é isso aí. Massa. Fico feliz por a gente ter entrevista, por ter dado o tempo aí pra gente, pra poder ter esse bate-papo. Com certeza, a gente tá aí agregando valor pro pessoal que tá em casa aí, dando informação, falando da maneira que a gente estudava. Porque é justamente isso que, às vezes, muita gente precisa, digamos assim, escutar. E o mais massa, cara, não importa se é seu primeiro concurso. Foi seu primeiro concurso, você passou. Tem que acreditar, velho. Você tem que acreditar. Tem que acreditar, porque se você não acreditar, mais ninguém vai acreditar em você. Isso é fato. Se manter motivado sempre, porque é a chave de tudo. E uma coisa que todo mundo hoje vem falando, na maioria dos livros motivacionais, nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda, né? Exatamente. Então não adianta. Se você tá andando naquele grupinho ali de balada, festa... Você tem que se encaixar no seu grupo. Você tem que, naquele momento. Pode ser que futuramente... Isso é só passageiro. Curtir com mais qualidade. Exatamente. Naquele momento ali, você precisa direcionar. Então você precisa estar cercado de pessoas que queiram o seu bem, que vão agregar aí para você e para o seu estudo. Tem os mesmos objetivos, né? Exatamente. Pra poder ficar focado. Igor, é isso aí, moleque. Valeu, irmão. Obrigadão, velho. Valeu, tamo junto. Tamo junto. É nóis.